verso no sânscrito, que ele é pequeno e ele dá... Nesse verso tem a receita para a gente agradar a Deus. Mas antes da gente discutir a receita, por que eu tenho que agradar a Deus? Ou eu tenho que agradar a Deus ou não? Por que eu tenho que fazer Deus feliz? Ele já não é feliz ou não? Uma das significados de Deus, uma das qualidades de Deus é Ananda. Ele é bem-aventurança. Então, por que eu tenho que alegrar a Deus? Por que eu tenho que alegrar quem já é a bem-aventurança? Vamos supor que você está num trabalho e o que acontece se você agradar o seu chefe? Mas não puxar saco. Mas se você sabe o que tem que fazer e faz bem feito, seu chefe vai ficar feliz. E se ele ficar feliz, qual a consequência disso para você? Hã? Vai te promover. E o que vai acontecer então? Você vai ganhar mais e vai ficar feliz. Então, fazer Deus feliz, na verdade, é, de uma maneira indireta, fazer a gente feliz. A mesma coisa. Se você agrada a sua esposa, seu marido, também. Tudo. Então, algumas pessoas adoram a Deus, reverenciam a Deus, mas por medo. Fala, senão vai cair um raio na minha cabeça, senão ele vai me mandar para o inferno, eu vou torrar lá, senão eu vou ser castigado, punido. Então, por medo. E muitos caminhos espirituais pregam isso. É para ter medo mesmo. Mas aqui é o oposto. Aqui a ideia é, eu tenho que agradá-lo. Por quê? Porque ele é o amor, ele é a bem-aventurança, e se eu me conectar com ele, se eu estiver alinhado com essa força, o que vai acontecer? Minha vida vai ser isso. Então, esse é o propósito de agradar a Deus. Então, é um sentido figurado de agradar a Deus. E como fazer isso? Os grandes mestres, as escrituras, mostraram um caminho. Como a gente deveria viver para estar alinhado com essa força, que pode ser chamada de Deus, ou pode ser chamada de bem-aventurança, ou de amor. É o caminho. E nesse verso, só são 3 itens. Não é muita coisa. Estão prontos ou não? Lembra que quando a gente ouve, a responsabilidade aumenta. Esse verso fala: Dayaya sarva bhuteshu santustya yena kenava sarvendriyo pashancha cha tushya chashu janardanaha. Em sânscrito, a responsabilidade é menor porque eles não nos entendem. Se vocês quiserem a tradução, já sabe, aumenta a responsabilidade. Mas esse vocês não têm escolha. Então, a primeira razão de agradar a Deus. Esse verso inteiro fala, Deus é facilmente agradado. Somente tem 3 coisas que podem agradar facilmente a Deus. E a primeira delas é Daya. Dayaya sarva bhuteshu. Daya significa compaixão. Compaixão para sarva bhuteshu. Todos os seres. Primeiro item. Santustya yena kenava. Contentamento na sua vida. Contentamento em todas as situações. Tá bom, vou ficar rindo à toa para lá e para cá. E a terceira, sarvendriyo pashanchacha. Disciplinar meus sentidos. Controle, disciplina dos sentidos. No mundo. 3 itens. Que é o caminho para nossa conexão com o divino. O caminho para agradar a Deus, ou seja, trazer alegria no nosso coração. Fácil? Não. Nada é fácil aqui, né? Algum dia eu vou pensar em alguma coisa fácil para também vocês não ficarem desanimados. Vamos analisar isso primeiro. Daya, compaixão. Primeiro, o que é compaixão? O que é compaixão? Perdoar. Perdoar.
Isso é perdão. Pode fazer parte. Tem uma definição de compaixão que é a consciência de que alguém está sofrendo e, junto com essa consciência, a percepção de que alguém está sofrendo, ter um sentimento muito forte, primeiro de simpatia por aquela pessoa e, junto com isso, um desejo muito forte de aliviar aquele sofrimento. Então, dentro de uma pessoa, é aquela urgência, aquela necessidade de trazer consolo, trazer alívio para aquela pessoa que está sofrendo. Isso é compaixão, uma das perspectivas. Uma vez, Abraham Lincoln, que era presidente dos Estados Unidos, ele estava indo para um evento extremamente importante. Com a roupa dele social lá de gala, no carro, o motorista levando. De repente, ele olha para fora e numa poça de lama tinha um porquinho, um leitãozinho, quase morrendo lá, desesperado, dentro da poça. Ele falou, para o carro. O motorista parou, o que ele fez? E se enfiou nessa poça de lama. Ficou inteiro eslamaçado, pegou o bichinho, colocou para fora, viu que ele estava bem e não dava mais tempo de fazer nada. Ele foi, desse estado, ele foi, sei lá onde era, Senado, ele foi lá para essa reunião dele. Todo mundo falou, o que está acontecendo? O que aconteceu com você? A única resposta dele foi, alegria. E aí foi fazer. Então, a necessidade de aliviar o sofrimento do outro. A identificação, uma simpatia com aquilo e essa vontade sincera de querer trazer alívio para o outro. Isso é compaixão. Guruji falou uma coisa que é muito interessante também. 2 aspectos de compaixão. Primeiro, a compaixão, assim como o amor, é algo que não existe expectativa, a pureza da compaixão. Você vai fazer isso não é porque você está esperando que o porquinho vai te lamber, mas porque você sentiu a necessidade, aquilo lá se tornou algo importante para você. Você não espera nada. Você age por esse chamado. Então, sem expectativa. E o segundo, ele falou uma coisa que é muito interessante, que uma pessoa quando sente esse ato de compaixão, de aliviar o sofrimento, ela sente que dentro dela, uma parte dela está sofrendo em fazer aquilo. Mas ainda assim ela faz. Dá para entender isso ou não? O que quer dizer isso? Não é fácil a gente fazer. Você pode sentir um pouco de compaixão, mas ter o ato de ir lá e aliviar o sofrimento do outro, porque as pessoas normalmente não gostam de estar conectadas com o sofrimento, elas querem estar com alegria. Então, quando você está diante de um sofrimento, mesmo sentindo um desejo forte de ajudar e aliviar, alguma parte sua se conecta também com aquele sofrimento e traz uma experiência de sofrimento dentro de nós. Sim ou não? Então, você vai consolar alguém, ou você vai... Não sei, não importa o que aconteça. Um pedaço lá dentro se identifica com aquele sofrimento também. Mas apesar de sentir que uma parte sua sofre junto com aquilo, a gente ainda segue e faz. Por exemplo, São Francisco. Na época que ele vivia, a consciência dos seres humanos não era tão elevada. A parte de saúde também era precária, naquela época meio feudal, e tinha muito leproso onde ele morava. E ele tinha uma aversão terrível. Quando ele passava, ele desviava e virava até a cara para não ver. E aí um dia ele estava passando perto de um desses. E ele estava inteiro em carne viva, pingando pus. A primeira coisa que ele olhou, ele teve uma repulsa e colocou um lenço na boca. Então essa foi a parte dele que sofreu. Mas dentro dele veio o outro impulso. De trazer algum tipo de alívio, de trazer algum tipo de consolo e conforto. E aí, vencendo essa parte dele que tinha repulsa, ou que sentia sofrimento, ou só de ver aquilo, ele foi, abraçou esse leproso, e não só abraçou, ele pegou a mão dele e beijou. Então, para ele foi uma vitória. Vitória do quê? Do aspecto dele que queria ajudar e servir, sobre o aspecto dele que sentia sofrimento, ou sentia
repulsa de estar próximo a isso. Então isso é interessante para a gente entender que o quê? Uma pessoa compassiva não quer dizer que tudo vai ser fácil para ela. Porque a gente vê esses grandes seres, essas pessoas cheias de compaixão, e a gente imagina, tudo é fácil. Não, sempre vai ter um lado um pouco mais difícil. Sempre vai ser desafiador a gente dar esse passo para atender esse chamado no nosso coração que está pedindo para ajudar. Deu para entender? Mas mesmo assim, seguir. Tem dois aspectos de compaixão. Uma compaixão que é absoluta e uma compaixão que é relativa. O que é compaixão absoluta? Não importa se a pessoa está sofrendo, mesmo sem ter feito nada. A pessoa não teve culpa, não fez nada e ela está sofrendo. Ou se a pessoa fez algo muito errado e ela está sofrendo. A compaixão absoluta, a pessoa não liga. Não importa se a pessoa fez bem ou mal, se ela está certa ou se ela está errada, ela está sofrendo e o meu coração pede para ajudar. Sem nenhum questionamento. Por exemplo, pega a Madre Teresa. Pega a Irmã Dulce. Só servir. Mas tem a compaixão relativa. E o que é compaixão relativa? Quando existe uma diferenciação dessas duas. Por um aspecto, a pessoa percebe que aquela pessoa não teve culpa nenhuma, não teve nada e ela está sofrendo, ela só tem o desejo de aliviar. Mas a relativa é o outro aspecto. Então, por exemplo, tem um aspecto negativo, ou aquela pessoa fez algo errado e por isso ela está sofrendo. Então, a compaixão dela é temperada com o quê? Com perdão e com justiça. Então, esse é um aspecto importante também. Compaixão não significa o tempo inteiro a gente falar, tá bom, sair abraçando todo mundo. Mas o ato de compaixão, de querer ajudar, também pode e muitas vezes deve ser acompanhado de alguma correção ou de algum ato para mostrar o caminho certo para ser corrigido. Outra coisa que eu lembrei. Uma pessoa da Polícia Civil se iniciou aqui. E o trabalho dele é fazer um mandado de prisão, invadir a casa da pessoa e prender e levar ela embora para ser presa. Imagina o trabalho. Então vai com a equipe lá e o que acontece? Tem que estar todo mundo armado, porque se ele demorar muito, a pessoa lá dentro pode pegar uma arma, pode fazer alguma coisa e ter problema. E eu falei, como a yoga pode te ajudar com isso? Como você pode colocar meditação nisso? Você está metendo um pé numa porta, arrombando a porta, apontando uma arma para alguém, prendendo aquela pessoa na raça. Como você traz espiritualidade para isso? Ele falou, eu sei que eu estou fazendo o meu papel. E eu oro para Deus e ofereço para Ele esse momento. Me ensina a ser justo. Me ensina a ser não violento. Me ensina a ser o mais pacífico possível dentro dessa situação, para que eu possa fazer da melhor maneira isso, para que eu não traga dor ou coisas desnecessárias para essa pessoa. Ou seja, essa é uma compaixão com esses dois aspectos, relativa. Não quer dizer que ele vai falar, tá bom, aquela pessoa lá dentro está sofrendo, mas ela precisa, a justiça manda que isso aconteça, e ele está fazendo o papel dele, mas não com raiva daquela pessoa, pelo Dharma, ele está fazendo o papel. Isso também pode ser compaixão. Seu filho fez algo errado, tem que ser combinado compaixão com justiça, com essa disciplina. Compaixão relativa e absoluta. Dá para entender isso? Eu tenho uma pergunta aqui. Tem como ensinar compaixão para alguém? Ou depende da evolução da consciência de cada pessoa? A gente chega lá. Essa pessoa está muito ansiosa. Outro aspecto relativo à compaixão. Tem um princípio espiritual que é normalmente um dos mais elevados que existem do ser humano. E esse princípio é chamado de ahimsa. E o que é ahimsa? Não violência. Não violência.
Então, compaixão e não violência estão diretamente ligados. Eu não consigo ser compassivo realmente se eu tenho atitudes violentas, se eu tenho pensamentos violentos, se eu tenho atitudes violentas. Violenta não precisa ser que você está espancando alguém, mas você está mal-humorado, ou você fica irritado com alguém, ou você faz mal para alguém de pensamento, palavra e ação. Isso é hinsa, é violência. Por quê? Porque a violência, ela contrai seu coração. E a compaixão é o quê? É esse sentimento que faz assim com o seu coração. Então, se a gente quer ter compaixão, dos aspectos é eliminar o máximo possível desse aspecto violento das nossas vidas. De não desejar mal, de não pensar mal, de não falar mal. Rinça, até em aspectos, assim, vamos supor, alguém fez mal para você. E você fica sentido com aquilo, aí você vai para outra pessoa e fala, aquela pessoa me fez isso. Até isso é rinça. Porque você está denegrindo a imagem de uma pessoa. Você está cultivando pensamentos negativos na sua cabeça. E isso é rinça. Então, todo tipo de negatividade que você trouxer para a sua vida é rinça e é contração. E compaixão é expansão. Então, a gente tem que prestar atenção no nosso dia a dia. Como estão meus pensamentos? Como estão minhas palavras e minhas ações? Indo em direção à rinça, violência ou à rinça? Isso vale para tudo. Para animais, para pessoas. Qual é a minha atitude no mundo? Então lembra, um dos aspectos para eu desenvolver minha compaixão é conectá-la com a rinça, não violência. A rinça. Na verdade, a compaixão já está dentro de nós. Não é que vai chegar. Ela faz parte do nosso coração. Só que ela está bloqueada. Ela está soterrada. Tem duas possibilidades. Ou eu desenvolvo compaixão, ou eu vivo com paixão. Você me entendeu ou não a diferença? Esse monge está muito bem hoje. Ou eu desenvolvo compaixão, pensa nos outros. Ou eu vivo com paixão, pensando em mim, criando apego, possessividades. Sempre eu. Sempre expectativas. Desejos. Para onde a gente quer chegar? Então, todos nós temos um grau de compaixão, já. A gente se sente tocado por alguma pessoa, por alguém, e a gente tem vontade de ajudar. Mas, normalmente, esse nosso alcance é muito pequeno. Eu tenho compaixão, talvez, pela minha família, ou por alguém que eu vejo. Então, ainda ela é fragmentada. A gente não pode se contentar com isso. A nossa compaixão tem que expandir. Até onde esse negócio tem que expandir? Até onde pode chegar a minha compaixão? Pelo menos no vizinho, não? Sim. Tudo. Tem uma expressão sânscrita que é maravilhosa, que chama Vasudhaiva Kutumbakam. O mundo inteiro é minha família. A gente sente isso? Não. A minha família aqui, o resto é o resto. É diferente. Então, enquanto a nossa consciência não estiver nessa experiência, a gente não deveria parar de desenvolver, de trabalhar essa compaixão. Enquanto eu não tiver um olhar equânime para minha família e para todas as famílias, ainda eu preciso crescer, ainda eu preciso aumentar. As pessoas falam que o monge normalmente renuncia à família. Mas não é uma renúncia, não quer dizer renunciar e não ligar mais para a família e deixar de amar essa família. Mas a renúncia que é o ideal, por exemplo, de uma vida monástica é: você renunciou um pequeno círculo chamado familiar para aceitar essa expressão Vasudhaiva Kutumbakam e trabalhar sobre isso. Então a nossa compaixão tem que crescer. E isso é para nós, não para os outros.
A experiência é nossa. É o nosso coração que está crescendo. Eu estava num programa de iniciação. E aí, na iniciação, as pessoas oferecem frutas, flores e uma doação. E aí, no final, as frutas são abençoadas pelos mestres. Então, a gente leva para as pessoas. E a pessoa que estava comigo, me levando, e eu estava ficando na casa dessa família, eu falei, vamos levar uma fruta para sua esposa, porque ela está lá cozinhando e não veio para o programa, e para a ajudante dela. A gente pegou as frutas. E ele viu uma outra fruta que ele nunca tinha visto na vida dele. Ele falou, que fruta é essa? E ficou de olho naquela fruta. Aí alguém falou que era, ele pegou aquilo lá e estava babando. E aí, no meio do caminho veio uma pessoa pedir comida. E eu estava com as duas frutas, eu esqueci que era para alguém, e eu dei uma fruta para essa pessoa. E aí, quando chegou na casa dele, eu lembrei, falei, dei uma fruta. Como eu vou agora fazer? Era para as duas. E aí ele falou, tudo bem, pode dar minha fruta. Eu falei, puxa, que ato nobre. Mas, quando for dar, dá essa para minha esposa. É, aquela que ele estava guardando, porque ele queria comer. Por quê? Porque se eu desse para outra, para ajudante, ela ia para o quarto dela e ia comer sozinho, ele ia perder aquela fruta. Mas se eu desse para a esposa, ela ia pôr na mesa e rachar. Falei, puxa, mas que coração, que compaixão, estou quase chorando aqui com o seu gesto tão nobre. Temos que expandir. A gente tem que expandir. Tem muito para fazer. Em compensação, tinha uma pessoa que veio me falar que tinha uma menininha, acho que de 4 ou 5 anos, que ela chegou para a mãe e falou que ela queria raspar o cabelo. 4, 5 anos. E tinha um cabelão. Mas por que você quer ficar careca? Porque ela viu em algum lugar, ou ela ouviu que as crianças com câncer que raspavam o cabelo ou caíam por causa da quimio precisavam de cabelo. E não veio de ninguém, veio do coração dela de falar, eu vou raspar o meu cabelo para oferecer para alguém. Então está dentro de nós, mas a gente precisa fazer com que isso se abra e flua. E aí a pergunta é, como eu faço? Como eu faço para expandir minha compaixão? Uma das coisas mais importantes que o Guruji fala, primeiro é, enquanto eu não me colocar no lugar daquela pessoa, naquela situação, eu não consigo. Porque se eu não me coloco no lugar daquela pessoa, eu vou julgar. Eu vou olhar com um olhar crítico. Então, eu tenho que me colocar no lugar daquela pessoa, no lugar dessa pessoa que está sofrendo ou passando por aquilo, e entender aquela situação sob o ponto de vista dela, não o seu. Entender por que ela está fazendo isso. Ou por que ela está sofrendo desse jeito na vida. Entender. E isso significa, às vezes, sentir a dor daquela pessoa. Esse é um aspecto. Se colocar no lugar, sempre. E isso vai transformar muitas vezes e gradualmente a nossa atitude crítica, o nosso julgamento, a nossa violência, o nosso expressar de uma maneira rude para, gradualmente, para compaixão, para perdão, treinar se colocar no lugar do outro. Por que ele está fazendo isso? Por que ele está passando por isso? Isso vai trazer uma compreensão. O que mais eu posso fazer? Compaixão também se expande e ela é muito próxima de servir. Então, se eu conseguir achar mais oportunidades para servir durante o meu dia, a compaixão vai acompanhar também esse servir. Porque o servir expande o nosso coração. Todos os trabalhos que eu faço num dia, todas as minhas atividades de um dia podem se tornar servir. Como? Como? Oferecendo. Para? Para Deus. Oferecer para Deus é um servir, sim. Mas você também pode pensar, o que acontece? Normalmente, quando a gente faz uma ação, ela tem bastante egoísmo. A gente pensa, o que eu vou ganhar dessa ação? Eu vou falar bom dia, mas o que eu vou ganhar? Um outro bom dia. Eu vou falar eu te amo, eu vou ganhar eu também. E assim por diante.
tudo que eu faço tem essa perspectiva, mas o que eu posso pensar? Quem eu vou servir com essa minha ação? Porque toda a minha ação vai influenciar alguém, vai afetar alguém, sim ou não? Você vai limpar um banheiro, você está servindo ou não? Sim, pensa qual a amplitude do seu serviço e como você vai afetar as pessoas. Então, você vai limpar um banheiro, depois quantas pessoas vão chegar naquele banheiro e vão ver que o banheiro está limpo? Então, você lembrou que com aquela limpeza, você está servindo as pessoas que virão depois e vão usar aquele banheiro. Tudo. Você vai trabalhar e vai ganhar dinheiro? Não tem problema. Mas quantas pessoas você está servindo? Se você trabalhar bem, você vai ganhar dinheiro, você vai servir sua família, você vai poder ajudar as pessoas, você vai tornar um ambiente amoroso onde você trabalha, e assim por diante. Você vai lavar louça, você vai cozinhar, você vai olhar no seu WhatsApp. Se você pensar quantas pessoas eu posso servir com essa minha ação agora, mesmo que for mandar uma mensagem, porque se eu mandar uma mensagem negativa, tosca ou inútil, eu estou oferecendo negatividade para as pessoas. Mas se eu pensar nisso, que em cada instante eu posso servir, enquanto eu realizo as minhas ações cotidianas, rotineiras, primeiro que eu vou sentir muito mais alegria de fazer tudo o que eu faço. A grande maioria das pessoas faz as coisas só por obrigação. E se sentem entediadas, se sentem desanimadas e depressivas. Mas se você pensar nisso, que você está servindo tanta gente e fazendo bem para tanta gente enquanto você faz cada ação sua no dia, não tem outra possibilidade a não ser alegria no seu coração enquanto você faz tudo. Então, a segunda opção, a perspectiva é: lembra disso enquanto você estiver fazendo tudo. Não importa qual seja a sua atividade, ela está influenciando direto ou indiretamente muitas pessoas. Se você lembrar disso, seu coração está expandindo. Isso está claro? Dá para fazer ou não? Dá? E tem um poeta, ele chama Rumi. E ele falou de uma outra maneira, ele deu 7 conselhos para a gente expandir o nosso coração. Eu só vou compartilhar com vocês porque ele é muito lindo. Como deveria ser nossa atitude ao viver? Primeiro, quando se tratar de generosidade e ajudar os outros, seja como um rio. Está fluindo o tempo inteiro. Quando se tratar de compaixão e graça sobre os outros, seja como o sol. E esconder os erros ou as falhas dos outros, ocultar, seja como a noite. Quando você estiver com raiva, se tratando de raiva e de fúria, seja como um cadáver, que não pode expressar. Quando se tratar de modéstia e humildade, seja como a terra, o solo. Quando se tratar de tolerância, seja como um oceano. E o 7º, ou você aparenta como você realmente é, ou você seja como você aparenta. Esses são 7 conselhos que, se a gente aplicar nas nossas vidas, o resultado também vai ser compaixão. Expansão do nosso coração. Por causa do nosso ego, a gente sente compaixão ou sente dor para as pessoas próximas, mas a gente às vezes não liga para o que está acontecendo próximo da gente ou um pouco mais longe, mas está tudo conectado. Tudo está conectado. Então vamos supor, você está andando e coloca o pé num espinho, e o espinho entra no seu pé. Tem como falar que só o seu pé está sofrendo aquela dor? É só o seu pé? Não. Você vai começar a mancar. E aí vai começar a doer o seu joelho. E aí você vai começar a lembrar daquilo. Aquilo lá vai te trazer dor de cabeça. Um
membro afetado afeta o seu corpo inteirinho. Vai sair lágrima. Então, o que isso quer dizer? Nós todos somos conectados. O Guruji falou que quando uma simples pessoa nesse mundo sofre, todos nós recebemos uma certa parte desse sofrimento. Enquanto tiver uma pessoa sofrendo nesse mundo, nós estamos recebendo também uma porcentagem desse sofrimento. Bom, isso poderia ser uma motivação para a gente. Puxa, vou fazer mais. Mas o negócio é o seguinte, eu não posso ajudar todos desse mundo diretamente. Faça sempre o que você puder para trazer alívio, para ajudar, para trazer positividade, mas o mais importante, se você sabe que enquanto o mundo estiver sofrendo, você vai compartilhar esse sofrimento direto ou indiretamente, pelo menos se esforça com toda a sua força, dedicação e sinceridade para não trazer mais sofrimento para o mundo. Isso já é uma grande coisa nossa, das nossas vidas. Tá bom, a gente vai chegar em algum dia como a Madre Teresa e São Francisco. Mas enquanto isso, pelo menos se preocupa para não sair espalhando mais miséria ainda para o mundo. Isso já é uma coisa extremamente importante. E gradualmente a gente vai se conectando. Mas ajudar os outros não é somente diretamente por palavras ou oferecer algo físico ou um abraço. Como mais eu posso ajudar as pessoas? Como mais eu posso compartilhar esse meu desejo, essa minha vontade de ajudar? Como mais eu posso trazer alívio? Orando. Oração tem um poder tão forte. Tudo é energia nessa existência. Tudo. Tem energias mais densas. Por exemplo, a palavra é uma energia que é densa e tem um alcance. Eu estou falando aqui, o vizinho não está escutando. Tem um certo alcance. A parte física também é energia e tem um alcance mais limitado ainda. Eu posso dar comida, mas quantas pessoas eu vou conseguir matar a fome? Mas a oração, que vem do seu pensar e do sentir, é a energia mais sutil e mais poderosa. Então, oração pode ser um pensamento positivo e um pensamento de compaixão, um pensamento de querer ajudar a milhares de quilômetros de distância, isso está chegando. Do mesmo jeito que um sofrimento chega para a gente, mesmo que você não tenha nada a ver com aquilo, um pensamento positivo ou uma oração positiva chega aonde tem que chegar. Para onde você direcionar aquilo, pode ter certeza que aquela pessoa está recebendo, ou aquela situação está se transformando por causa da sua oração. Mas nós somos muito densos, nossa consciência é muito densa. Então eu só creio nas coisas que eu vejo. Então eu me sinto bem quando eu dou comida para alguém, porque eu vi, aquela pessoa comeu e sorriu. Ou eu falei umas palavras e aquela pessoa se sentiu consolada. Mas essa ajuda é muito limitada e pequena. Não que eu não deva fazer, devo. Mas essa da oração e essa dessa energia sutil do pensar tem que ser trabalhada cada vez mais. Porque ela tem um alcance muito maior e um potencial muito maior de produzir resultados. O interessante é que, até mesmo no nosso próprio sofrimento, a gente pode desenvolver a compaixão pelos outros. Tem um livrinho que chama Fale com Deus, que eu já li umas 100 vezes nos nossos encontros. E aqui, que são mensagens do Divino, ele fala também de uma coisa muito linda, de como a gente pode transformar o nosso sofrimento em auxílio para o outro. Eu vou ler para vocês também. Porque vocês desejam ardentemente salvar o meu mundo, eu vou permitir que vocês recebam o treinamento que os capacitará a fazer isso. Tomem a cada dia suas dores e sofrimentos, dificuldades e misérias, e ofereçam-nas por amor a uma alma perturbada, ou por alguém que sofre. Desse modo, a beleza cotidiana continuará a viver após o problema, o infortúnio,
as dificuldades e as dores do dia terem passado. Aprendam com minha vida sobre o sofrimento que salva os outros. Desse modo, vocês cantarão em meio à sua dor. Até nos dias mais cinzentos, vislumbra-se o brilho do sol. De todas as passagens desse livro, essa é uma das que é mais linda e que mais me impactou. O que Deus está falando aqui? Que quando você sofre, você ganha um bônus naquele momento. E que bônus é esse? Para ajudar os outros. Você tem que passar de qualquer jeito pelo sofrimento. Não é que você está sofrendo por alguém. Pelo seu karma, pelas suas decisões, você está passando por um momento difícil, um problema, um sofrimento. Mas você recebeu uma capacidade, um poder, junto com aquele sofrimento, de compartilhar e de ajudar um outro. Como? Oferece o seu momento de sofrimento e de dor para alguém que você sabe que está sofrendo. Para alguém que você sabe que está doente e precisando de ajuda, de consolo, de amor, não importa o que seja. Transforma esse seu momento, ao invés de voltar-se só para você e falar, eu estou sofrendo, eu estou mal, eu estou isso, lembra daquele outro e oferece esse seu momento difícil para aquela outra pessoa, em oração. E esse momento vai se tornar um momento de alívio para alguém. Jesus fez isso. A gente está fazendo isso agora em menor escala, em menor grau, mas ele fez isso. Ele estava sendo crucificado, primeiro, para a remissão de todos. Ele estava sendo crucificado e sentindo dor, ele estava orando por quê? Para ele, alguém me tira daqui? Não. Perdoa essas pessoas que eles não sabem o que fazem. Então, isso é uma maneira também, sabe do quê? De tirar o foco do nosso próprio sofrimento. Porque, por nosso ego acentuado, tudo que acontece a gente foca só em nós. Quando é bom, o mundo inteiro tem que parar para escutar minhas glórias. E quando é ruim, o mundo inteiro tem que parar para me consolar. Só que isso só faz uma coisa. Ele aumenta o meu sofrimento. Porque eu não paro de pensar naquilo e olhar. Então, isso também é uma estratégia para você se desconectar nesse momento e pensar nos outros e esquecer um pouco do seu. Testem. Eu já fiz isso um monte de vezes e é maravilhoso. Isso é prático. Toda vez que você estiver sofrendo, ao invés de reclamar, de perguntar o porquê isso, de chorar, de querer compartilhar com o mundo todo o seu sofrimento, aceita e oferece aquilo para alguém que está precisando. Não o sofrimento, mas oferece seu bônus. Fala, tá bom, Deus, hoje você está me dando mais bônus. Hoje foi bandeira 2 esse bônus. Tá bom, eu vou ajudar mais pessoas. É só. Isso é privado. Nós, com o divino, a gente não precisa sair falando para os outros isso também. Mas tentem, experimentem, e vocês vão ver o que acontece. Isso traz um alívio tão grande no nosso coração. Então, o que acontece? Quanto mais a gente se aproximar da experiência de Deus em nós, mais o nosso coração vai crescer. No começo de hoje a gente entoou um mantra que falava: Deus habita em todos os seres. Ele se esconde em todos os seres. Tudo é a presença de Deus. Quanto mais eu perceber isso dentro de mim e ao meu redor, através da minha meditação, através do viver consciente, meu coração vai crescer. Um grande mestre chamava... Então, né? Uma vez, ele era muito, muito sensível. E uma vez ele estava dentro do quarto dele, conversando com os discípulos, e de repente ele caiu no chão. E ele começou a falar, que dor, que dor. Ninguém entendeu, como do nada? E quando foram olhar, as costas dele estavam machucadas. Ele nem se machucou, ele não caiu, ele falou, mestre, o que aconteceu? Como esse machucado veio parar nas suas costas? Ele só apontou para fora, aqueles dois. Quando foram olhar para fora, tinham duas pessoas se estapeando. E uma delas, que estava embaixo, estava ralando as costas e se machucando. Não só ele sentiu a dor, como ele machucou o corpo dele de tanta conexão. Por quê? Porque não era
alguém diferente dele, era ele mesmo, naquela outra forma, sofrendo. Quanto mais a gente chegar na experiência dessa unidade, não é teoria. Teoria a gente pode lembrar, a gente tem que ter a experiência. Mais a nossa arrogância, mais o nosso ego, mais a nossa individualidade vai ser substituída por compaixão, por amor. Se pelo menos isso começar com a gente, já vai ser uma diferença gigantesca. A gente não tem que pensar, o mundo está perdido, o mundo está isso. Mas o que eu posso fazer para melhorar? Como eu posso fazer a minha parte? E isso vai ser mais do que o suficiente para mudar. Alguém tem alguma pergunta? Não vou ter mais 2 dias para falar sobre alegria. Ou mais 2 dias, ou a gente fica até meia-noite hoje. Só que aí quem vai ter contentamento? Eu falei que chegar na hora que eu falar de disciplina, então aí eu... É melhor não, melhor não. Falta um pedaço. Compaixão, a gente falou por enquanto, como seres humanos pensa. Mas aqui ele fala Dayaya Sarva Bhuteshu. Compaixão para todos os seres vivos. Então, a minha compaixão não deve ser só para seres humanos. Ela deve se expandir de todas as maneiras, da minha família, para minha vizinhança, para o meu país, para o mundo, mas dos seres humanos também para os animais. Como eu trato os animais? Muitas vezes, mesmo pensando que eu estou tratando bem, é na minha perspectiva, mas será que ele está gostando? Se coloca, lembra que o Guruji ensinou? Se coloca no lugar. Se eu fosse esse cachorro, eu ia gostar desse negócio ou não? Eu ia gostar de todos esses laços na minha cabeça, ou de ficar cheirando perfume? Talvez não. Então, a gente tem que entender o que é compaixão para com esse animal, ou para com aquele outro animal. Isso pode se estender muito. A gente não precisa entrar muito em detalhes, mas pensem, como eu posso aumentar minha compaixão para com os animais? Plantas. Como eu posso ter compaixão com plantas? Tem uma primavera aqui na frente. Tem uma primavera aqui na frente. Toda vez que chega um caminhão para fazer entrega, metade dela vai embora. Isso, amado. Compaixão, furar o pneu daquele caminhão. Não. Uma vez eu estava no Ashram de Miami. E o Guruji tinha acabado de chegar de uma viagem longa, fazia tempo que a gente não via. Eu fui lá no jardim do Ashram, achei uma flor linda, e eu já estava pensando que ele ia adorar, ia me dar... ele ia ficar tão feliz comigo. Ou seja, minha compaixão já era... Eu já estava pensando só em mim. E aí eu cortei uma planta, uma flor linda, e deixei bem na frente onde ele almoçava. A gente estava sentado em volta, e a flor aqui. E aí ele olhou e falou, quem trouxe essa flor? Aí eu já estufei. Falei, fui eu, Baba. Ele falou, péssimo. Você não vê que ela está morrendo e passando sede? Vai lá e pega uma água e põe essa flor na água. Não teve nenhum sorriso. Foi uma cara bem feia ainda por cima. Eu peguei a flor e coloquei lá, mas isso eu nunca mais esqueci. Então, regar uma planta, se preocupar com uma flor que chegou na sua casa, é Daya Sarva Bhuteshu, para todos os seres. O Guruji falou que se tiver uma planta na sua casa e você não tiver dado água para ela ainda, você não deveria se alimentar antes de alimentar um ser que não tem perna, que não tem boca para se expressar. Primeiro alimenta aqueles que não têm condição de comer sozinho. Depois você abre a geladeira e come você. Então isso é compaixão também. Mas dá para chegar mais ainda. Bhuta não significa só todos os seres. Bhuta significa elementos. Então minha compaixão pode se estender também para os elementos. Só está piorando. Como eu posso ter compaixão, por exemplo, com a água?
Não poluir. Isso é compaixão, porque os elementos parecem inertes. É só um rio, vou jogar meu sofá lá dentro. Mas não é, é consciência pura. E você está conectado com aquilo. Seu corpo é formado de 5 elementos. E a gente, sem discernimento, polui tudo. Não tem separação dos seus 5 elementos para os 5 elementos. E eu? Ah, não. Eu vou tomar meu banho, eu vou me cuidar, mas esses outros 5 elementos? Então, compaixão. Com a água, com a terra. Como eu cuido da terra? E terra é a comida também. Desperdício. Com o ar. Poluição. Tudo. Compaixão. Se eu tiver uma vida consciente e mudar um pouquinho, meu coração vai ficar desse tamanho. Tá lá, só esperando para a gente trabalhar. E isso é a beleza da vida, essa expansão. Porque, como a gente falou no começo, o agradar a Deus é simplesmente agradar a nós mesmos. E esse é o caminho. Porque toda vez que eu faço o caminho oposto, de contração, o resultado é só sofrimento. Em algum momento. Então pensem, vocês querem viver com paixão ou sentindo compaixão? Depende de cada um de nós. Alguma outra pergunta? Me chegou umas perguntas aqui. Primeiro, a pessoa repetiu aquela do início. Tem como ensinar compaixão para alguém ou depende da evolução da consciência de cada pessoa? É aquilo que a gente falou. Como ensinar compaixão? Primeiro, não é ensinar compaixão para alguém. Primeiro, eu tenho que aprender compaixão. Antes de eu ensinar, eu tenho que sentir o que é compaixão. Se você não tiver experiência do que é, como você vai ensinar? Uma vez um filho chegou para o pai e falou assim: pai, o que é procrastinação? E ele estava deitado no sofá lendo jornal, domingo de manhã, ele falou assim: amanhã eu te explico. Então ele já sabia o que era procrastinar. Ele fazia, aquilo lá era parte da vida dele. Então a mesma coisa, se eu não souber o que é compaixão, como eu vou ensinar para os outros? Mas eu posso ensinar, eu posso incentivar aquilo que a gente falou. Se coloca no lugar da pessoa. E eu posso treinar e eu posso ensinar. Ver exemplos, né? Ver exemplos. Aquela perspectiva de servir, o tempo inteiro está com a mente aberta, o coração aberto e pronto para achar uma oportunidade para servir. E transformar todas as suas atividades em servir. Isso é treinar compaixão. Então é treinável, claro. Tudo é treinável. Eu gostaria que explicasse como oferecer o meu sofrimento para os outros. Eu não entendi. Essa é uma coisa que quase ninguém entende. Primeiro que fala assim, por que eu vou sofrer para os outros? É algo que é normal. Tem 2 possibilidades de se fazer com o seu sofrimento. Ou você sofre com ele e torna a sua vida terrível naquele momento, com pensamentos negativos, com pensamentos para baixo, com depressão, com todo esse pacote que todos nós já conhecemos. Ou você expande e se sente bem quando aquele momento vem. Então lembra de uma coisa, a gente não tem como escapar do sofrimento. Ele vai vir para nossas vidas. Tristeza vai vir junto com felicidade, alternados. Saúde vai vir junto com doença, de mão dadas. Sucesso vai vir junto com fracasso. Enquanto a gente tiver um corpo e uma mente, a gente vai viver assim. Só que isso é um segredo de como não se afetar por esse sofrimento e ainda por cima ajudar alguém quando você tem que passar por aquele sofrimento. Então não precisa pensar muito. Quando você tiver algum momento que está te trazendo alguma negatividade, ao invés de você absorver aquilo e ficar com aquilo lá dentro de você, mastigando, pensa em alguém que precisa de ajuda, de força, de coragem, de energia, de amor, e oferece para Deus como se fosse seu crédito. Deus, você me deu esse momento que eu tenho que passar para crescer, para aprender. Mas ao mesmo tempo eu sei que por esse momento
eu tenho a condição de ajudar alguém com mais intensidade. E oferece. E veja o que acontece. Mudar, shift a nossa visão de tanto olhar, de olhar só para mim, para fora. É um treino, testa e vê o que acontece. Cheio de testes. A última pergunta, como posso usar a compaixão sem ferir o livre-arbítrio? Tem umas correlações aí que é coisa de... Por isso que tem que entender, até compaixão não significa que você vai sair fazendo tudo que está na sua cabeça, entendendo o que é bom para ajudar os outros. Por isso que você tem que se colocar no lugar do outro. Eu acho que eu já falei aqui alguma vez da velhinha que estava tendo dificuldade de andar. E aí chegou alguém e falou, vou ajudar essa senhora. O coração dele se encheu de compaixão. E aí ele pegou a velhinha e falou, vamos, eu te ajudo a atravessar. E aí ele falou, não precisa. Eu vou, vamos. Dá tempo. Aí puxou ela, atravessou lá na avenida. Quando chegou do outro lado, ele falou, não precisa nem me agradecer. Ele falou, claro que eu não vou agradecer, miserável. Eu não queria atravessar a rua. Eu estava aqui parando para respirar porque eu estava sem fôlego agora. Você me puxou rápido do outro lado, eu não tenho fôlego nem para voltar. Obrigado pela sua compaixão. Então, compaixão é a sua necessidade de ajudar, de fazer o bem. Você tem que saber como é isso. Antes de fazer, pensa. Isso aí é compaixão por ela ou eu só estou querendo... Pergunta também. Então, claro, cada pessoa tem seu livre-arbítrio, cada pessoa tem o seu momento e cada pessoa tem uma maneira de ser ajudada. Você não pode usar a mesma coisa para todo mundo. Normalmente eu sirvo a comida aqui no Ashram, nas refeições, de onde eu vou. Mas tinha um monge que não gostava de ser servido. E aí, antes do almoço, eu, por hábito, ia servir. Ele, não, falou, não, sim. Ele falou, isso aí é serviço ou isso aí é uma ditadura? Eu quero servir minha própria comida e você está brigando comigo. Que raio de coração é esse que você está? Então, você tem que saber como eu posso ajudar. Respeitar as pessoas. Mas lembra que oração não tem isso. Com a oração, você faz o que você quiser, da maneira com que você quiser para ajudar. Mas quando você está fazendo uma aproximação física ou verbal, você tem que entender o que eu preciso falar, como eu vou agir. Compaixão com inteligência também. Certo? Falei que eram só 3 coisas para agradar a Deus, hoje só foi uma. Mas pelo menos começa a agradar a Deus nessa semana com uma. Depois a gente acrescenta mais. Certo? Vamos meditar um pouco? Fechem os olhos, por favor. Se possível, mantenha sua coluna ereta. Não esquece da respiração. Ela está te expandindo. Ela está te levando para a verdadeira fonte de felicidade. Dentro de você. A gente existe para crescer, para expandir. E não para encolher, contrair. Será que essa vida é só para mim? Ou essa vida é para os outros? Quanto eu penso nos outros? Quanto eu penso em mim?
Mantenha-se de olhos fechados com atenção na respiração. Eu vou ler só a última reflexão do Guruji. Continua lá dentro. Que os nossos corações estejam prontos para sentir a dor e o sofrimento dos outros. Que nossas mentes pensem e busquem pelas oportunidades para servir com amor. Que nossas mãos estejam prontas para servir Deus nessa criação inteira. Que nossos pés estejam ansiosos para se mover para lugares onde haja a possibilidade de servir. Que as nossas posses materiais sejam usadas para a melhoria dos outros. Que nossas palavras sejam cheias de amor e compaixão. Que os nossos olhos busquem somente enxergar o bem nos outros. Que nossas vidas estejam prontas para servir a Deus na forma de pessoas ou de seres que sofrem. Não esquece da respiração. Oh Deus, meu ego é tão grande. É tão difícil olhar para os outros. Me ajuda a desviar a minha visão do meu próprio umbigo e aprender a enxergar a necessidade alheia e a desejar aliviar esse sofrimento, essa necessidade. Por ignorância, eu me considero só separado, um indivíduo. Mas eu quero crescer. Por favor, faça uma inalação lenta, longa e profunda. Inale. Segura a sua respiração, inclina o seu corpo para frente o quanto puder. Exale. Respiração normal e consciente. Compaixão é uma qualidade para pessoas fortes. Pessoas fracas não podem sentir compaixão, porque elas se sentem agredidas e ofendidas. Humildade é para pessoas fortes. Oh Deus, me ensina a expandir esse coração. Ele ainda é duro, ele é árido. Eu preciso da sua presença nele. Me ensina a servir. Me ensina a tornar essa vida realmente útil. Não só para mim, mas para todos. Tanto para fazer. Tanto para crescer. Mas qual o nosso desejo para isso? É tão cômodo a gente permanecer do jeito que a gente está. Mas esse não é o caminho. A gente tem que sair da zona de conforto. Porque zona de conforto é morte. Inale lenta, longa e profundamente. Segure. Sentem-se. Exale. Respiração normal, consciente. Mantenha seus olhos fechados. Concentra lá dentro da sua cabeça. Medita um pouquinho em silêncio. Expande a sua consciência. Sente a sua união com todo esse universo. Vasudeva Kutumbakam.
Se Deus é nosso Pai e nossa Mãe também, nós somos todos irmãos e irmãs. Toda a criação, uma família. Ideal maravilhoso de vida. E a gente deveria caminhar em direção a isso. E cada dia a gente tem infinitas oportunidades para treinar e expandir nossa compaixão e nossa atitude de servir. Orando a Deus e aos mestres para que nos dê a visão correta dessa vida, para que nos dê força para transformar, que nos dê energia para seguir em frente, até a última respiração, vivendo de uma maneira divina, produtiva, eficiente, coletiva. A vida é uma celebração. Cada um de nós possa fazer parte dessa grande festa divina. Está nas nossas mãos. Eu agradeço a todos. E tentando sentir essa presença de Deus em cada um de vocês, em mim, em toda parte. Tentando sentir essa nossa conexão. Eu me inclino a todos vocês. Om. Amém. Obrigado a todos.